Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 6. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém. Santíssimo Deus, é mais uma vez e mais uma oportunidade que nós temos de orar a Ti. Entramos na Tua presença, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. A Tua palavra, Senhor, ela é perfeita. A Tua palavra, Senhor, ela é magnífica. E nós cremos na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Senhor, dai-nos entendimento, dirige a Tua igreja, dirige a minha mente, dirige a cada um dos Teus filhos, para que saiamos daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Amém. Amados, nós lemos em Lucas, o Evangelho de Lucas, ele tem uma linguagem, o evangelista Lucas, uma linguagem muito direta. E se você observar, para quem está com a Bíblia aberta, você vai encontrar no capítulo 9, Lucas colocando ali várias... É um capítulo que tem, para nós, né, que foi separado em versículos, ele vai até 62 versículos, é bem longo. E são vários episódios que o evangelista descreve. Ele está descrevendo e colocando em uma sequência algumas das atribuições e algumas das mudanças que ocorreram, tanto para com os discípulos, para com o próprio Cristo, com o seu direcionamento e com a posição que os seus apóstolos deveriam tomar. O Senhor Jesus já havia instruído a cada um desses homens, já havia passado um bom tempo com eles já haviam presenciado as ações, as curas e os milagres que Jesus havia realizado. Ele já havia treinado aqueles homens, mas, porém, enquanto o líder está assumindo toda a responsabilidade, os liderados ficam tranquilos. Por quê? Porque o líder assume. Mas chegou um momento em que o Senhor chamou os seus discípulos e os colocou à prova. Ele chamou a cada um dos 12, e o texto nos fala de uma forma tão extraordinária, que o Senhor, Ele deu-lhes poder. Aí está algo extraordinário, que o Senhor, Ele atribuiu a cada um dos seus discípulos, poder da parte dEle, para que aqueles homens pudessem fazer a obra, para que aqueles homens pudessem anunciar o reino de Deus. Então o Senhor, Ele concede poder e encaminha os seus discípulos. O poder é o poder da ação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, o Senhor Jesus realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Lembrando a todos vocês que Jesus estava como homem, 100% homem aqui na terra. Ele abriu mão do seu poder, abriu mão da sua grandeza, porque antes de Jesus pisar nessa terra, assim como Deus é Espírito, o Senhor Jesus também era Espírito. Mas por causa do amor de Deus, porque Deus criou esse universo e criou os homens, e depois que os homens caíram em pecado, a forma como Deus resolveu fazer e trazer o homem para si novamente. O mesmo Deus que cria, é o mesmo Deus que dá a condição, é o mesmo Deus que traz a solução. Então, a solução que Deus encontrou era trazer o seu Filho ao mundo, para resgatar a humanidade. E para resgatar a humanidade, Jesus não poderia estar aqui num corpo glorioso,
Ele não poderia estar aqui em espírito, ele teria que estar com o corpo. E é esse mesmo corpo glorioso que Jesus recebeu, esse mesmo corpo que Jesus recebeu, esse corpo glorioso que ele tem, é o mesmo que nós o veremos. Mas antes de Jesus ressuscitar e morrer, ele atribui a cada um daqueles seus discípulos um poder, o poder do Espírito Santo. Esse poder que santifica o crente, esse poder que é genuíno, o poder que vem da parte do Espírito Santo de Deus, é um poder impulsionador, porque o Espírito Santo de Deus, ele é por si só, a natureza dele é uma natureza poderosa. A natureza do Espírito Santo é uma natureza que proporciona impulso na vida dos homens. Antes do Senhor Jesus atribuir aos seus discípulos esse poder, aqueles homens andavam, observavam, mas até então as coisas não aconteciam com a vida deles, porque até então o poder do Espírito Santo ainda não havia sido manifesto na vida deles. E Jesus chama os 12 e dá autoridade, os instrui, deixa-os na dependência e, além do mais, os envia para anunciar o reino. E esse reino era um reino com sinais. E por que isso, amados irmãos? Lembrando que no mundo em que Jesus viveu, no período em que ele viveu, o mundo conhecido estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano, ele invadiu muitas terras, impôs o seu exército, impôs o seu poderio, e assim as nações onde o Império Romano entrou, o que prevaleceu foi o poder romano, foi as leis romanas. E para que o Senhor Jesus também impulsionasse o reino de Deus, era necessário que aqueles discípulos, eles expulsassem os demônios, porque até então o mundo estava na mão de Lúcifer, de Satanás, porque o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Então, enquanto o mundo estava sob o domínio do inimigo, os homens estavam sob o domínio do inimigo. Mas quando Jesus esteve nessa terra, o reino de Deus foi implantado. O reino de Deus e o domínio de Deus passou a governar. Os discípulos receberam esse poder, e aonde quer que eles fossem, iam expulsando os demônios, iam expulsando as potestades, iam destronando o império das trevas, porque o império da luz estava sendo proclamado. E, amados irmãos, a vitória principal foi quando Jesus foi à cruz, e com a morte de Jesus, ele derrotou completamente o império das trevas. O Senhor Jesus tomou nas suas mãos a morte, a chave do inferno. O Senhor Jesus venceu as potestades, venceu a morte e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A partir desse momento em que a morte e a ressurreição de Cristo, o mundo deixa de estar sob o domínio do inimigo e passa o reino celestial a governar essa terra. E a partir do momento em que o reino é imposto, é colocado, um exército se levanta, um exército de homens e mulheres que recebem da parte do Espírito Santo de Deus esse mesmo poder que os discípulos receberam, para estar colocando o inimigo no lugar dele, para estar libertando as vidas oprimidas, para estar abrindo o caminho, para estar solucionando os problemas, para estar desarraigando os homens e mulheres que estão aprisionados. Então, amada igreja, o Senhor nos dá essa graça. A igreja de Cristo Jesus é a igreja vitoriosa. A vitória que vence o mundo é a vitória de Cristo. Quando Jesus venceu, a vitória foi consagrada. Então já existe uma vitória. A igreja de Cristo é vitoriosa. Nós estamos caminhando em vitória dia após dia. E à medida que você e eu, nós assumimos essa posição, aonde quer que o povo de Deus vai entrando, aonde quer que a igreja do Senhor vai sendo implantada, o domínio e a unção, a graça e a misericórdia e a salvação vão reinando nessa terra. E graças a Deus por isso.
A cada dia, amados irmãos, o império das trevas está sendo destronado. A cada ano que passa, maior é o número de cristãos nesse mundo. Mesmo que se levantem em grandes batalhas, mesmo que se levante alguns impérios, nós continuamos avançando. E nós temos para você essa noite, a nossa preleção tem como título Reino de Cristo. E a chave é o verso 2: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E essa experiência que os apóstolos tiveram foi uma experiência que os impulsionou. Depois dessa experiência, aqueles homens retornaram para falar com Cristo. Já retornaram com um semblante diferente. Retornaram não mais agora temerosos, mas retornaram agora com experiência no campo espiritual. Essa experiência no campo espiritual é algo que faz parte da natureza do povo de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro tópico. Essa preleção eu separei em 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar da humildade. O segundo tópico, o reino virá com poder. E o terceiro tópico é o fechamento, o reino de Cristo. Esse fechamento no reino de Cristo, que a humanidade ainda não conhece. Os homens imaginam que têm domínio sobre a terra. Como eu disse, se levantam impérios, se levantam domínios sobre o mundo. O homem imagina que tem poder, os homens imaginam que tem autonomia e autoridade, quando na realidade nenhuma nação, nenhum homem, nenhum povo pode suplantar o reino de Deus. Mesmo que tenham se levantado, como nós temos dito há algum tempo para vocês, hoje nós temos no mundo em torno de 3 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. E o Islã já tem mais de 2 bilhões de seguidores do Islã. E fora isso, existem outras religiões espalhadas pelo mundo. Mas nenhuma delas é ameaça quanto é o Islã para o cristianismo. E nós podemos imaginar, mas se Deus, que tem conhecimento de todas as coisas, Ele sabe muito bem que o Islã se levantou e em lugares onde outrora o Evangelho foi proclamado, não se tem mais permissão de pregar o Evangelho. Em alguns países onde o próprio apóstolo Paulo levou a palavra de Deus, nos dias atuais são lugares onde se é proibido se pregar o Evangelho. E podemos imaginar como que Deus permite que essas coisas aconteçam. Se o reino é de Deus, se o poder é de Deus, se a misericórdia e a graça do Senhor estão e foram implantadas nesse mundo, por que ainda se levantam impedimentos para que o Evangelho seja proclamado? Por que ainda existem nações que estão fechadas para o cristianismo? Por que ainda existem líderes mundiais que não permitem que o Evangelho seja dito, seja proclamado? E aí nós vamos entender esse processo. É um processo que faz parte dos projetos de Deus. São coisas que nós não entendemos, porque a sabedoria de Deus, ela não é mensurada, ou seja, a sabedoria de Deus, ela não é medida pelo conhecimento humano. Nós somos limitados no nosso conhecimento, somos limitados na vida que temos. Todos sabemos que somos mortais, nós estamos nesse mundo, mas não temos garantia de coisa alguma em relação à nossa vida. Hoje, para nós que estamos aqui e passamos pela pandemia, somos vitoriosos porque o vírus entrou no mundo e levou só no Brasil quase 700 mil pessoas. Foram mais de 2 milhões de pessoas que morreram por conta de um vírus. O mundo é globalizado, com tanta tecnologia, com avanço tecnológico, e um vírus levou 2 milhões de pessoas nesse mundo globalizado. E pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor, homens cientistas conseguiram desenvolver uma vacina
que fez com que nós nos tornássemos agora protegidos desse vírus. Agora você imagine se esse vírus que aconteceu no nosso tempo tivesse acontecido há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás. Um vírus tão letal quanto este, que estrago não faria no mundo antigo? Mas eu vou dizer para vocês, isso já aconteceu. No século XIX, aconteceu algo nesse mundo que trouxe uma mortalidade muito grande. Foi chamado a gripe espanhola. Essa gripe espanhola, ela arrasou com a Europa. Milhares de pessoas morreram, porque não existia como as pessoas se livrarem desse vírus. O que fez com que, nesse tempo que nós estamos vivendo, o vírus se propagasse tão rápido, é porque nós estamos vivendo um período onde o transporte é muito rápido. Uma pessoa pega um avião e vai para a Europa em poucas horas. Então a doença passa de um continente para outro muito rápido. E no período antigo, no tempo mais primitivo, os homens levavam 6 meses em uma viagem de navio. Então alguns que tinham algumas doenças morriam no trajeto e essa doença não chegava no outro continente. Mas nós estamos vivendo num período onde, de uma hora para outra, o mundo inteiro se tornou contaminado. Quando nós ouvimos a notícia, aconteceu na China, parecia tão distante de nós. 3.000 pessoas morreram na China. O governo da China começou a trabalhar, a criar hospitais rapidamente, e com pouco tempo essa doença se espalhou pelo mundo. E todos nós estávamos vulneráveis a essa enfermidade. Da mesma forma, o mundo continua vulnerável. Da mesma forma, os homens continuam vulneráveis, continuam fragilizados, mas não percebem essa fragilidade. Os homens, depois que se recuperaram, continuaram a fazer as mesmas atrocidades, continuam a fazer as mesmas coisas que faziam. Nós ficamos 2 anos sem carnaval, sem festividade, e o mundo sobreviveu a isso, não sobreviveu? Mas bastou os homens melhorarem e tudo voltou ao patamar que estava antes. Os homens esquecem muito rápido que em pouco tempo estavam apavorados com medo de morrer. Não faz muito tempo as pessoas nem pegavam na mão dos outros, se tocavam pelo cotovelo. E agora voltou, praticamente a ficarem juntos. Esqueceram-se de Deus, esqueceram-se da fragilidade, esqueceram do domínio. Então, amados irmãos, esse primeiro tópico fala de humildade. Essa humildade é reconhecer a nossa fragilidade. Quando o Senhor Jesus deu poder para aqueles homens, para que aqueles homens não se ensoberbecessem, para que aqueles homens não saíssem dali se achando, o Senhor tratou com cada um deles de uma forma muito direta. O Senhor disse: olha, vocês irão, mas vocês não levarão muda de roupa, vocês não levarão uma segunda sandália, vocês não vão sair daqui com uma bolsa, vocês não vão sair daqui com dinheiro, vocês vão, e aonde quer que vocês chegarem, vocês vão comer e beber na casa que der acolhida a vocês, e ali vocês ficarão, e vocês expulsarão os demônios, e vocês curarão os enfermos, e vocês anunciarão o reino de Deus. Muito bem, nós podemos imaginar, mas por que aqueles homens deveriam ir sem dinheiro, deveriam ir sem bolsa, deveriam ir sem nada? Porque a partir do momento em que eles chegassem em algum lugar, sabendo que eles estavam ali, não por mérito próprio, não estavam ali como alguns naquele momento e naquele período, também existiam muitos pregadores de seitas, que chegavam nas cidades e recolhiam dinheiro. Muitos pregadores itinerantes eram pessoas que acabavam fazendo e ludibriando as pessoas, e os servos de Deus estavam sendo enviados bem abaixo daquilo que eles estavam habituados. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas geralmente quando nós estamos com pouco dinheiro, nós nos sentimos um pouquinho mais fragilizados, não é? Eu não sei vocês, mas eu me sinto assim.
Quando você tem dinheiro, o que acontece? Você chega numa loja ou qualquer coisa assim, né? Você tem dinheiro suficiente, e se alguém te faz ali, é um descaso, e você tem dinheiro, você compra quase a loja toda para humilhar o vendedor. Mas se você não tiver dinheiro, você vira as costas e vai embora. Se você tem dinheiro, você vai e compra até o que não precisa. Mas quando nós não temos, até aquilo que nós precisamos, nós ficamos em dificuldade. A nossa natureza, amados irmãos, ela é assim. Veja, por exemplo, eu falei a respeito do poderio. Durante muito tempo, as nações que se tornaram poderosas humilharam as outras. Mas a partir do momento que elas perderam o poder, deixaram de se orgulhar tanto de como eram. Na história do mundo, durante um período, os ingleses dominaram o mundo. E eram totalmente snobs. Eram muito, se achavam superior. Mas perderam os impérios. Perderam o domínio que tinham. E foi baixando. Hoje, o que é a Inglaterra no mundo? O Império Romano, que foi o império mais poderoso, que durante 300 anos esteve aí no mundo. O que é a Itália hoje? Que império que a Itália tem? Não tem mais nada. Deixou de ser a poderosa Roma. Roma continua sendo uma cidade importante, mas é uma cidade histórica. Roma não manda em lugar nenhum. O império caíram. Os homens caíram. E assim, Deus trabalha no mundo e trabalha na vida dos seus servos. Jesus baixou a cada um dos seus discípulos: vocês vão sair sem dinheiro, porque vocês vão ter que depender 100% de Deus. Vocês não vão levar pão, porque vocês vão comer daquilo que lhe derem. Vocês não vão levar outra muda de roupa, ou seja, vocês não vão ficar se aparecendo aonde quer que vocês estejam, um dia com uma roupa, outro dia com outra. Não, vocês vão estar com a mesma. As pessoas vão olhar para você e vão ver que vocês são pobres. Vocês não vão levar uma outra sandália, não vão levar bolsa. O Senhor Jesus, da mesma forma que deu poder, neutralizou a cada um deles naquilo que eles poderiam se ensoberbecer. O tratamento de Deus é diferente do tratamento que o mundo dá. O mundo olha e não vai enxergar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. O mundo não vai ver e não vai entender por que que nós estamos reunidos, por que que nós cantamos, por que que nós oramos. O mundo não vê graça nenhuma em ser cristão. O mundo, ele se vangloria dos seus feitos, se vangloria das suas festas. Como eu citei, os homens estão aí por algumas cidades se acabando. Aquele que tem dinheiro está se embebedando, aqueles que têm dinheiro estão nos camarotes, e os homens estão esbanjando, fazendo e acontecendo como se fossem donos da vida, como se tivesse domínio sobre a vida. O que a Bíblia nos diz é: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde? É reconhecer que nós dependemos do Senhor. A humildade não é pobreza. Ser pobre é uma coisa, ser humilde é outra. A humildade tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nossa visão de mundo, tem tudo a ver com como nós enxergamos as coisas. Existem pessoas que são pobres, mas não são humildes. Existem pessoas que têm poder aquisitivo e são humildes. E o que é que o Senhor quer trabalhar? O que é que Ele fez na vida daqueles discípulos? Ele fez com que eles chegassem aonde quer que eles chegassem, eles deveriam chegar com humildade. E assim eles seriam vistos com a simplicidade. E quem deveria prevalecer? A obra e o reino de Deus. É isso, amada igreja, que deve prevalecer. Mas, infelizmente, alguns não entendem esse processo. Não entendem que o Senhor tem trabalhado para que nós contemplemos e Ele venha transparecer. Que a graça dEle venha mover os obstáculos. Que Ele venha fazer com que nós entendamos esse processo genuíno de transformação.
E o processo que o Senhor fez e continuará fazendo na sua igreja é que nós reconheçamos que todo o poder emana dele, toda a graça emana dele, que a dependência que nós temos é total em relação à obra divina do Senhor nas nossas vidas. E por mais que a igreja de Cristo venha crescer, por mais que o ministério venha se estabelecer, aquilo que para o mundo tem valor, para o mundo espiritual, para o reino de Deus não tem. E infelizmente nós contemplamos os homens, até mesmo homens de Deus, confundindo isso, confundindo o processo do chamado de Cristo. Amados irmãos, se o Senhor Jesus quisesse colocar os seus apóstolos em destaque, ao invés de falar para eles, vocês vão sem dinheiro, ele teria dado mais dinheiro para eles. Olha aqui, meu filho, vocês tem quanto? Vou te dar mais para vocês irem. Não esqueça, leve, escolha um hotel de primeira linha, vocês não vão ficar na casa de pobre não, porque vocês são filhos de Deus, vocês são apóstolos, vocês vão ficar no hotel 5 estrelas que vocês encontrarem. Mas Jesus mandou os apóstolos sem nada, sem nada. E como é que vivem os apóstolos hoje no Brasil? Os apóstolos que nós conhecemos, não pessoalmente, porque nós não podemos nem chegar perto de alguns desses apóstolos, televisivos, porque para chegar perto dele você precisa, primeiro, é meio complicado, não dá nem para chegar perto, segurança não deixa. Onde alguns desses homens moram é condomínio fechado, pobre não chega nem perto, pobre lá só a empregada, o caseiro. Aí Jesus pega os apóstolos originais, dá poder para eles ressuscitar os mortos, curar enfermos, expulsar, e manda esses homens sem dinheiro. Acho que Jesus não leu direitinho os mandamentos, não. Acho que Jesus não estava muito batendo bem da cabeça. Como que pode Jesus fazer uma coisa dessa, irmãos? Fala a verdade. Como é que o Senhor chama para fazer a sua obra e o Senhor manda sem dinheiro? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele é conquistado pelo poder de Deus. O reino de Deus, ele é feito por homens e mulheres como você, como eu. Não são pessoas especiais. O especial não somos nós, o especial é quem está sobre nós. É isso que é especial. É uma inversão de valores que está acontecendo no nosso tempo. O reino de Deus virá com poder. Mas qual é o poder do reino de Deus? O poder do reino de Deus não é o poder do homem, não é o poder da igreja, mas é o poder de Deus sobre a natureza, é o poder de Deus sobre os espíritos imundos, é o poder de Deus sobre a enfermidade, é o poder de Deus sobre a vida dos homens, para que haja um resgate desses homens. Em Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amados irmãos, no livro de Daniel, quando Daniel foi diante do rei, e o Senhor deu graça a ele para que ele pudesse contar o sonho do rei, ele contou que o rei havia sonhado com uma grande estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, o tronco era de prata, a parte inferior de bronze, e as pernas de bronze e os pés de barro. Quando Daniel contou que a cabeça de ouro era o reino que estava ali sobrepujando, aquele rei, quando ouviu essa declaração de Daniel, entendeu que Daniel disse: olha, rei, o seu reino está aqui, mas olha o restante da estátua,
E essa estátua não ficará de pé, porque uma grande pedra será lançada nesses pés de barro, e essa estátua irá ruir. Mostrando naquele tempo que havia levantado grandes poderios sobre a terra, que haveriam grandes reinos sobre a terra, mas todos esses reinos cairiam, porque iria se levantar um reino, mas não um reino aqui nesse mundo com os olhos dos homens, mas um reino eterno, um rei que nunca iria morrer, um reino que nunca iria sucumbir. E ele estava falando de algo que ele nem conhecia, ele estava profetizando a respeito do Cristo, ele estava profetizando a respeito do reino de Deus, e Daniel não tinha essa consciência. Mas o que é que o rei, quando ouviu a fala de Daniel, fez? Já que Daniel havia dito que a cabeça era de ouro, mas o restante não era, o rei resolveu fazer uma estátua toda ela de ouro, e obrigar o povo a se prostrar diante dessa estátua. E o mesmo Daniel que havia dado a ele essa profecia, depois, quando essa estátua foi erguida, Daniel não se prostrou, nem ele, nem tampouco alguns homens de Deus diante dessa estátua, porque o homem, quando ouviu que o seu poder, ou seja, o seu império, não seria um império por muito tempo, ele achou ridícula aquela colocação e resolveu fazer uma estátua toda de ouro. Ou seja, você, Daniel, pode falar que o meu império vai durar pouco tempo, mas eu entendo que meu império vai durar por muito tempo, então eu vou fazer uma estátua completamente de ouro, como se isso pudesse impedir as ações de Deus. Nós estamos vivendo esse mesmo tempo, irmãos, onde se levantam poderios, onde se levantam homens achando que são poderosos, onde se levantam nações, onde se levantam religiões que estão invadindo o mundo, que estão expulsando os cristãos, que estão matando os cristãos, como se pudesse dominar o mundo. Ninguém pode dominar o mundo, porque o reino de Cristo já foi instaurado. O reino não passará. Por quê? Porque esse reino esmiuçará, destronará todos e quaisquer reinos que se levantam, porque todos os reinos que se levantarem são de barro, são reinos temporários, mas o reino eterno é o reino de Cristo Jesus. Então pode se levantar impedimento onde quer que seja, o Senhor Deus vai levantar homens e mulheres de coragem, e vão entrar nesses países onde estão impedindo o evangelho, e aonde mais, irmãos, quanto mais matarem evangélicos, os evangélicos são como semente, a semente só vai produzir quando ela morre. Então quanto mais cristãos forem mortos, mais irá brotar, e aí o reino de Deus vai suplantar todos e quaisquer reinos que se levantem. E é isso, esse é o reino do Senhor, é um reino invisível, é um reino invisível, não é um reino instituído aqui na terra, não é feito de ouro, não é feito de bronze, não é feito de grandes estátuas, não é feito de grandes catedrais. O reino de Deus é invisível. Aqueles que o Senhor levanta, Ele traz homens e mulheres na humildade, para que o homem não se exalte. Mas o mundo, irmãos, o mundo exalta os homens. Até mesmo no mundo evangélico se coloca os homens nas alturas, como se esses homens pudessem sustentar a si mesmos, como se esses impérios pudessem se sustentar. Amada igreja, o reino virá com poder. O reino já foi instituído quando Jesus mandou seus discípulos anunciarem: o reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Essa é a mesma mensagem que foi anunciada naquele tempo, é a mesma que é anunciada nos dias atuais. E a humanidade continua rejeitando. A humanidade continua rejeitando. É incrível como se esquecem tão rapidamente das coisas, irmãos. Como se esquecem das tragédias. Enquanto uma parte do mundo está chorando, 35 mil pessoas morreram soterradas no terremoto. Pouco depois tem o povo festejando dias e dias, soltando fogos e fazendo isso, aquilo, outro.
Não tem um sentimento, irmãos. Não tem sentimento. Não faz muito tempo, quando eu trabalhava, teve um colega nosso de trabalho que faleceu. E os nossos amigos haviam feito iam fazer uma confraternização na radiologia e marcaram um churrasco. Um dia antes, o colega de trabalho morreu. E eu perguntei, mas vocês vão para o churrasco? Ah, vamos, nós não vamos perder a nossa festa. Eu falei, poxa, que sentimento esse povo tem, mano? Morre um colega de trabalho, o pessoal fala, nossa, gostamos tanto do nosso amigo, mas ninguém deixou de ir no churrasco. E não foram nem no velório do cidadão, para não atrapalhar o churrasco deles. Eu não fui, irmãos, eu não fui, porque não faz sentido uma coisa dessa. Esse mundo é um mundo tão confuso, gente. Tragédia de um lado, morte de um lado, e o povo pulando como se tivesse tudo às mil maravilhas. Um monte de desempregados, são 13 milhões de desempregados nesse país, 13 milhões de desempregados, mas parece que está tudo funcionando às mil maravilhas. Está aí, o povo festejando o que, irmãos? O que está festejando? Eu já estou terminando. O terceiro tópico, reino de Cristo. Em João 18:36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino celestial que está instituído e preparado para a igreja do Senhor. O Senhor tem algo muito melhor para nós, muito melhor do que esse mundo pode oferecer, muito melhor do que os homens venham construir. O Senhor preparou para você e para mim um lugar especial. Irmãos, vale muito a pena você perseverar, vale muito a pena você insistir em se manter cristão, em se manter fiel a esse Deus, porque tudo passa, mas as promessas do Senhor, elas não passarão, e o Senhor promete para nós uma posição, Ele promete para nós uma morada eterna, Ele promete para a sua igreja e para o seu povo, irmãos, uma grande vitória. O mundo pode achar que é loucura, mas deixa o mundo com as suas loucuras. É preferível nós passarmos por loucos e termos essa expectativa de vida eterna, do que nós nos enveredarmos pelo que o mundo considera bom, pelo que o mundo considera valoroso. O cristão não pode ter a mente que o mundo tem. A nossa mentalidade não pode ser a mesma que o mundo tem, porque nós somos transformados. Foi por isso que o Senhor Jesus chamou aqueles homens e os mandou de uma forma completamente diferente de qualquer liderança faria com seus enviados, para que eles fossem tratados, amados irmãos, para que eles fossem tratados naquilo que é mais difícil para nós, seres humanos. O Senhor, Ele quer tratar com cada um de nós, Ele quer tratar com a minha e com a tua vida. Então nós somos carentes do Senhor, sim, somos carentes da misericórdia de Deus, somos carentes das ações do Senhor. Entendemos que o Senhor tem levantado grandes gerações de homens e mulheres que têm feito grandes sinais de maravilhas, mas à medida que esses homens ou mulheres que são usados, eles esquecem para quem eles estão trabalhando, para quem deve o louvor e a glória, irmãos, não demora muito a grande queda, a grandes escândalos no mundo. Como eu citei para vocês, muito do que no passado se julgava que era indestrutível, caiu, não existe mais. Impérios que se levantaram, eu falo até mesmo de impérios econômicos, irmãos, caíram. Grandes indústrias faliram, grandes empresas também faliram. Países que eram poderosos caíram, nações que eram poderosas sucumbiram. Tudo no mundo passa. A única coisa que não passa e não fica para trás é a palavra de Deus. Então, se você e eu estivermos firmados na palavra de Deus, se você e eu
olharmos principalmente para as promessas do Senhor, não olhar para as promessas do mundo, porque o mundo pode prometer muitas coisas, mas o homem não pode sustentar as suas promessas por muito tempo. Mas aquilo que o Senhor promete, aquilo que Ele faz, é algo para a vida eterna. Então o poder já foi entregue, já foi transmitido. O Senhor transmitiu esse poder para a igreja. A igreja recebeu o poder do Espírito Santo para estar entrando, para estar movendo, para estar sendo instrumentos nas mãos do Senhor, para tirar as pessoas que estão morrendo no mundo, para resgatar as pessoas que estão sendo engolidas por Satanás, para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Porque o reino de Deus já foi implantado, o reino de Deus já está sendo implantado, já está sendo levado por cada um de nós. Nós representamos o reino de Deus. E Jesus enviou seus mensageiros com autoridade, e os servos invocavam o nome do Senhor, e os espíritos imundos saíram, invocavam o nome do Senhor, e os coxos andavam, e invocavam o nome do Senhor, e as pessoas eram libertas. Existem muitos oprimidos espalhados pelo nosso país. Existem muitas pessoas oprimidas, pessoas necessitadas, de homens e mulheres como você e como eu, que estão cheios da unção e da graça do Senhor. Então, amados, vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que nós venhamos a ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Não é de hoje que nós estamos falando isso aqui para a igreja. O que move, amados irmãos, o que move esse mundo é a vida dos cristãos. O que faz com que esse mundo ainda continue sendo preservado é porque Deus tem muitos escolhidos ainda nessa terra. Porque o próprio Deus, quando olhou para esse mundo, não viu um justo sequer, nenhum justo sequer. Deus iria destruir toda a população do mundo, mas Ele resolveu resgatar alguns. Ele resolveu enviar o seu Filho. E hoje nós já somos, como eu disse, mais de 3 bilhões de homens e mulheres salvos. E quantos mais bilhões o Senhor deseja? Isso vai depender de cada um de nós. Vai depender do nosso empenho. Lembre-se, o Espírito Santo do Senhor já foi derramado sobre as nossas vidas. Você já recebeu essa unção. Você já tem a graça do Senhor sobre a sua vida. O que falta é exercermos essa autoridade. Como Jesus sabia que era necessário a prática, Ele enviou seus discípulos para que tivessem prática. Essa mesma prática é o que eu estou falando para vocês. O cristão, ele deve praticar o que ele acredita. O cristão deve fazer com que a sua própria vida seja o exemplo máximo da graça e da misericórdia de Deus. Nós não vivemos, amados irmãos, de aparência. O cristianismo, como eu digo sempre para vocês, o cristianismo é ação. O cristianismo não é de aparência. Nós não vivemos em expectativas, nós vivemos numa realidade. A realidade é que o Senhor já distribuiu o seu poder para que o mundo seja alcançado. Aquilo que era para ser feito lá no passado já foi. Agora cabe a nós, nos dias atuais, fazer a nossa parte. Nós que estamos em Poções, temos uma obrigação para fazer. Você que tem uma família, tem obrigações para com essa família, para com aqueles que ainda não foram alcançados. Você tem obrigação com os amigos, com os parentes, são pessoas que precisam serem alcançadas. E você é esse instrumento para alcançar essas vidas. Então, se há necessidade de uma consagração, se consagre. Se há necessidade de buscar alguém, vá buscar. Se há necessidade de falar com alguém, fale. Incentive, busque, amado, a igreja. E assim você vai ver a maravilha de Deus acontecer na sua vida. Ter experiência é algo extraordinário. O Senhor Jesus sabia disto. Por isso que Ele enviou seus discípulos, para que eles tivessem experiência. E a igreja de Cristo Jesus é uma igreja viva, é uma igreja que deve ter experiências no mundo espiritual. Se isso ainda não é uma realidade na tua vida, busque mais ao Senhor. Se você ainda falta orientação, busque mais a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te encaminhar, o Senhor vai usar a tua vida. Isso é uma promessa, não é promessa de pastor, é promessa do próprio Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias, é a promessa do Senhor.
É a promessa do Senhor, igreja. Então tome posse dessa promessa do Senhor para a sua vida. E seja você um exemplo de homem consagrado, de mulher transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Nós sempre vamos